Bom dia, estamos aqui com De Volta ao Plano Original, temporada 3. Bom dia, Shalom. Estamos aqui logo após encerramento da festa de tabernáculos, né? Ontem, às 6 horas, concluiu a festa com o grande último dia e nós estamos, assim, impactados com tudo que Deus foi fazendo, né, Adriano? Porque foi, como eu disse para você no carro, foi violento. Foi de grande impacto. O Brian, que é o assistente do apóstolo Jack Pierce, ele perguntou como que foi, né? Eu falei, de grande impacto. Realmente foi marcante. Foi. Não é? E isso dentro das celebrações de tabernáculos. Sim. Começando em Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, que é Yom Teruah, passando por Teshuvah, passando por Yom Kippur, que é o dia da expiação, chegando em tabernáculos, e em tabernáculos o Congresso Impacto Profético. Isso. Então nós louvamos ao Senhor por todo esse tempo, né? Nós agora estamos nas intercessões e na guerra após Congresso. Sim. Mas assim, todo esse ano, eu estava me lembrando, Adriano, não creio que fui até eu que fiz essa conexão, mas o Espírito Santo me lembrando, que a última palestra que foi a que eu fiz no Congresso Ocupe, o seu lugar de avanço, foi a palestra O Som de Pentecostes. Foi. Sobre a liberação do som, do louvor. E eu vi que esse congresso agora foi a expressão. Foi a expressão daquela última palestra, quando o som foi liberado. Aleluia. E nós tivemos, pela graça de Deus, os dons, né, dos intercessores, dos vigias, os dons, os mais variados dons, tribo de Judá, Zebulon, os dons de suporte e serviço. A tribo de Azer operando. Tribo de Azer operando. Muitos mesmo trabalhando, se dispondo a fazer a sua contribuição com os seus dons, né? Então foi algo para nós louvarmos ao Senhor, porque eu creio que essa festa ela foi bem celebrada, podemos, é claro, de glória em glória, de fé em fé, amém. Mas eu creio que esse ano nós conseguimos ir um passo além nessa celebração. E o fato de termos realizado as celebrações com o Congresso inteiramente dentro da nossa terra, né, dentro do Hub 5x7, esse lugar que o Senhor escolheu e que nós estamos fazendo a guerra para ocupar. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós tivemos então o De Volta ao Plano Original, temporada 1, que nós tratamos da essência da visão deste centro apostólico. O temporada 2, com vários convidados com testemunhos de grande impacto. E agora nós estamos no temporada 3, quando nós estamos falando da importância de compreender o tempo, interpretar o tempo, discernir e se mover no tempo. E para isso, Deus, na sua didática, estabeleceu os ciclos de Deus para desatar ciclos de bênçãos. Amém. Eu creio que essa compreensão ela vai sempre trazer uma mudança na nossa mentalidade. O grande desafio que nós enfrentamos realmente é sair dessa estrutura, porque acho que eu até falei isso no último De Volta ao Plano Original, né? Muito da nossa estrutura mental, ela foi baseada em estruturas filosóficas, né? Greco-romanas principalmente, teve outras, mas principalmente essa. E é uma estrutura muito rígida, é uma estrutura muito quadrada, assim, né? É interessante porque, ao mesmo tempo que é rígida e é quadrada, ela é fragmentada. Ela não opera numa inteireza, né? Num completo. Num completo. E quando você olha para essa estrutura greco-romana, que entrou, infelizmente, contaminou, né, muito do cristianismo, você vê ali muita competição, muita comparação, muita rixa, muita intriga, né? Então isso formatou muito
a maneira como a mente processa é o inferno, né? Verdadeiramente, Sim. aquele panteão grego falsos deuses, e mesmo romano, que são expressões demoníacas. E nós muitas vezes não percebemos, porque eles trazem uma aparência naquelas pinturas, naquelas estátuas, uma aparência agradável aos olhos. Até assim, no escrito mitológico, Escrito parece mitológico, assim algo empolgante. empolgante, histórias românticas, né? Mas o que nós não, e nós precisamos ver que todas essas dinâmicas apresentadas, elas foram formatando atitudes, crenças, isso séculos. Culturas. Cultura. Sim. Então, quando o cristianismo chegou, né, foi ali estabelecido na igreja primitiva, aquela revelação a palavra revelada, que Sim. foi o que Jesus fez quando ele também enviou o Espírito Santo para estar conosco. Houve um levante, houve uma reação para tentar aprisionar tudo aquilo. Sim. Que foi... Que chegaria quando Jesus vem, ele é a plenitude do trabalhar de Deus dentro do plano de aliança, começando lá com Abraão. Não é? E foi nessa perspectiva que Deus foi trabalhando toda a questão do tempo. Sim. E quando Jesus vem, ele traz a palavra viva, a palavra revelada no tempo. Isso. Até que ele confronta os religiosos dizendo, vocês discernem o clima, mas vocês não discernem o tempo. Isso. Né? Então, é preciso que nós estejamos rompendo com essa oposição. Então, nosso objetivo nessa terceira temporada é que o Espírito Santo possa nos usar e, através de nós, trazer esse convencimento, né? Porque quem convence é Ele, Sim. mas esse convencimento de como nós precisamos restaurar a nossa mente, renovar a nossa mente realmente, permitir que os nossos pensamentos eles sejam mudados, as fortalezas mentais derrubadas, haja arrependimento nas estruturas de desobediência, de irreverência. E isso né? faz parte do nosso testemunho, porque desde que o Senhor começou a nos levar nesse plano de restauração dos ciclos de Deus, nós passamos e temos passado por todo esse processo de transformação de mentalidade, de cultura, de raciocínio, de arrependimento. Exatamente. Porque, assim, dentro disso, e as festas nos ajudam a calibrar, né, tudo isso, nós teríamos... O ser humano, ele tem a tendência àquilo que... eu comentei, acho que foi no último dia da festa, última live que nós fizemos, aqui da Festa dos Tabernáculos, que ou a religião faz você se tornar aquela pessoa sóbria, aquela pessoa rígida, casmurra, séria, ou então, quando vem a alegria, a própria estrutura das trevas te leva para a irreverência, né? Então, aí a alegria ela não se torna um elemento de avanço, de movimento, mas há esse pulo lá para o outro lado de irreverência, de revolta, de uma liberdade sem limites, falta de honra, né? Então eu sou livre, né? Aquela alegria irresponsável. E eu creio que as festas do Senhor traz essa calibragem, essa moderação, tanto na reverência quanto na alegria, porque as duas coisas coexistem nas festas. Né? E uma coisa muito importante é que as festas são agendas de Deus. Né? São tempos marcados. Inclusive no hebraico, quando se traduz para festa, a palavra, se você for traduzir originalmente, literalmente, é um tempo marcado, é um tempo determinado, é uma agenda para nós nos encontrarmos, né?
Sim, juntos no com tempo, no no lugar, modo e no lugar. com Ele. Com Ele. Tá? Então, isso e todas elas, todas as festas, proclamam Jesus Cristo. Todas, todas. Todas elas. Todas têm partes, aspectos extraordinários de Da Jesus personalidade, do caráter, Cristo. Da obra, obra. da vida de Jesus Cristo. E hoje nós vamos entrar na Páscoa. Tá? É importante você compreender que Deus estabeleceu, e nunca é demais repetir, Deus estabeleceu primeiramente o ciclo da criação, que está conectado com o ano. Sim. Tá? Nós iniciamos um novo ciclo da criação no entardecer do dia 2 de outubro, Sim, que é o mês de Tisrei, que é o mês de no Tisrei. calendário bíblico. Tá? O mês de Tisrei, ele é o primeiro mês do ciclo da criação. Agora, quando os filhos de Israel estão saindo do Egito, Deus estabelece um segundo ciclo, que é o ciclo da redenção. E aí ele coloca um outro mês como primeiro, que é o mês de Abib ou Nissan. Abib em hebraico, Nissan era como era chamado este mês quando o povo de Israel estava lá nos dias de Assuero. No livro de Esther ele vai aparecer como Nissan. Então é importante a gente compreender que nesses 2 meses, Tisrei e Abib ou Nissan, os 2 ciclos se conectam. E É um momento, isso é chave. é um momento de convergência. É um momento de né? Eu acho que isso é convergência. bem importante para nós. Por isso, vamos lá. No ciclo redentivo, ele estabelece os meses. Então você tem Abib ou Nissan, você tem Iyar, você tem Sivan e assim por diante. Sim. Quando chega em Tisrei, né, há essa convergência. Então, rapidamente, vou tentar colocar aqui algo bem importante. Isso tudo tem lá na escola de Na Sacar. escola intensiva de Sacar, Aí em cursos você consegue, não sei se ainda tem os pacotes. você pode adquirir. Nós estamos com alguns pacotes promocionais que eu acho que vai até domingo, não Isso. sei. Entre eles, a escola de Sacar está também, num Está preço também. especial lá. E aí o que acontece? Você tem Rosh Hashanah no início de Tisrei. Quando você chega em Nissan, você tem um novo impulso. Então, Nissan é um mês de impacto dentro do ciclo anual, que é quando inicia os meses. Aí você tem, então, Nissan, o primeiro do ciclo redentivo, e Tisrei, o 7º do ciclo redentivo e primeiro do ciclo da criação. A mente, como eu falei no começo, A mente grega-romana. A mente greco-romana Dá um ela tilt. dá um tilt, porque é o primeiro, é o terceiro, é o 7º, o que é. Mas essa é a beleza de quando você trabalha, né, a partir Sim. da Bíblia e com a revelação do Espírito Santo, porque esse é um tipo de coisa que a revelação do Espírito Santo é chave. Porque você vê as oportunidades acontecendo e esses pontos de convergência, onde há um impulso maior, onde há um momento especial, mais intenso. E aí tudo você isso. vê, por exemplo, em Êxodo 23, depois você pode conferir, a festa dos tabernáculos está no início do ano, do ciclo anual. E a festa da Páscoa, ela está exatamente em Abib ou Nissan. Que é o primeiro mês do ciclo redentivo. É o primeiro mês do ciclo redentivo. E o Senhor, ao estabelecer o ciclo redentivo, colocou que o mês de Abib ou Nissan é o primeiro e o principal. Então, quando você chega, você começa o ano, né, no início das celebrações de tabernáculos, com o Rosh Hashanah, a festa das trombetas, quando você chega na Páscoa, a Páscoa é uma chave. É como você entrar na segunda metade do ano. Então, é como se fosse... Eu acho que é mais que isso. O acho Robert, que- ele coloca que é como assim,
você começa a gestação do ano em Tisrei, e quando chega na Páscoa ele nasce. Eu tenho uma percepção da seguinte forma, que aquilo que você não conseguiu resolver de Tisrei até Abib, quando chegar na Páscoa, você tem esse poder que está ali na ressurreição de Jesus, que redime o teu passado e te alinha para o teu futuro. Eu acho que Nissan é esse momento, é essa porta que realmente estabelece essa hora que, tipo assim, eu não fiz direito, eu tinha que ter me dedicado mais e tal, mas chega ali em Nissan, tudo é colocado, nós temos essa oportunidade de que tudo seja colocado, assim, alinhado novamente, né? Eu vou dar uma revelação que eu tenho desse período, porque logo em seguida vem o mês de Issacar. Então eu vejo em Nissan essa porta, essa ressurreição, esse poder se manifestando, e logo em seguida o mês de Iyar, que libera essa unção de Issacar no tempo. Dentro disso você tem, logo que você inicia a Páscoa, né, em pães asmos, você tem a contagem do Homer, que são 50 dias. Então, há todo um trabalhar de Deus nos ciclos, e no mês de Abib você tem a Páscoa. Eu até vou ler aqui quando ela foi instituída. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Em hebraico, Pessa. Então, esta festa foi um marco de triunfo sobre os principados do Egito, e para tirar os filhos de Israel da escravidão em direção à terra prometida. Por isso, esta festa é uma festa redentiva, é uma festa de libertação, é uma festa de liberação. Páscoa, ela precisa ir, nós a cada ano, né, Pessa, né, falando com a palavra hebraica, realmente romper, porque se você olha para a Páscoa, que é celebrada no mundo, até por outras questões cristãs, né, ela ficou muito, cada ano que passou, ela foi se tornando mais comercial. E hoje você tem uma série de tradições que foram colocadas, chocolate, coelhinho e outras aí mais modernas que tem a ver com festa pagã. Que tem a ver exatamente com essa, como é que a gente fala mesmo quando mistura? Sincretismo? Sincretismo. Com esse sincretismo, né, das mitologias, dos falsos deuses, com as festas
da igreja primitiva, as festas do Senhor, como ele chama, e aí se misturou. Então, por exemplo, no inglês, você chega a ter até o nome da própria falsa deusa para a Páscoa, que é Easter, né? Isso. Então, Easter é o nome dessa falsa deusa da cultura, não sei se é nórdica, uma dessas culturas pagãs, que estava totalmente relacionada com fertilidade, com coisas assim. E aí vem toda a questão do ovo junto. E do né? coelho, porque e do coelho. os dois elementos, o ovo e o coelho, eram elementos, vamos dizer assim, falsamente proféticos, simbólicos, desta deusa da fertilidade que, a partir de Constantino, foi né? descartada a peça e foi inserida esta celebração dessa deusa da fertilidade. Isso. E muitos se opõem ao resgate dessas raízes que são bíblicas, Sim. porque o Senhor a chamou de festas, são as minhas festas, né? E ficam celebrando essa Páscoa de maneira pagã e não percebem o estrago que isso tem feito e principalmente no discipulado das crianças, né, Adriano? Sim. Porque as crianças, elas aprendem. Então, por exemplo, é difícil um pai ter a coragem de falar para o filho que não vai celebrar a Páscoa com chocolate, que não vai dar um ovo de presente, porque isso vai traumatizar a criança, porque todos os outros amigos ganham e falam dos chocolates e etc., né? E não trabalham isso. Então, essa dificuldade, vamos colocar assim, e eu estou abordando especificamente o caso das crianças, porque quando você trabalha a criança, você está criando um potencial de transformação para gerações futuras. Agora, o incrível, por exemplo, nós temos uma escola infantil alinhada com o ramo estendido. Sim. E nessa escola infantil trabalha-se todo o conceito de Pessa e não de Easter. Isso. E tem sido um impacto impacto para crianças que não são de confissão de determinadas que religião XYZ. Elas ficam assim tocadas por isso. Sim, porque existe uma revelação, né? Isso. O que nós precisamos saber é isso. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, nós ensinamos isso para eles. Sim. E por muito tempo foi difícil para eles. Foi. Essa questão, né, de não Sim. ter e tal. Mas é como nós sempre trabalhamos isso de uma maneira muito aberta e tudo mais, eles foram compreendendo que a Páscoa é do Senhor. A Páscoa não é do coelhinho, a Páscoa não é do ovo, a Páscoa não é do chocolate. E uma das motivações dos proprietários dessa escola, porque a proprietária sócia, né, acompanhava você na criação dos nossos filhos. Sim, então ela sim. ia na nossa casa, ela via. Então quando eles adquiriram a escola, né, eles viram que era possível trabalhar isso, né? e você foi mentoreando sobre todo esse processo. Mas é uma questão desse poder da ressurreição, né? Então você tira o foco dessa visão da fertilidade, né? Da ganância, do ter mais, e você coloca os olhos, tanto os nossos quanto os dos filhos e de quem está com você, no poder da ressurreição. Porque é o poder da ressurreição que vai trazer à vida aquilo que está morto, é o poder da ressurreição que traz a prosperidade. E aí algumas pessoas, mas como conectar as festas, né, que as pessoas chamam as festas dos judeus, que não são dos judeus. Alguns, sim, tem essa visão limitada. Limitada, e não tem o conceito bíblico que é festa do Senhor, que é convocação do Senhor. É só você olhar para os evangelhos, você vai ver Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Então, Jesus celebra a Páscoa
peça com os seus discípulos. E quando você vai para o Novo Testamento, além dos evangelhos, você vai ver Paulo falando de conceitos de Páscoa nas suas cartas. Sim. Então, é importante você ter clareza que festa de Pêssah tem tudo a ver com o discípulo de Jesus. Mesmo porque Jesus cumpriu literalmente no tempo o que acontecia com o cordeiro da Páscoa, o sacrifício do cordeiro, o horário, o modo, aconteceu exatamente com ele. Veja, o cordeiro, ele era separado e preso dias antes do sacrifício. Jesus foi preso antes da cruz. Foi avaliado. Sim. O cordeiro era avaliado porque ele não podia ter defeito. Chegaram-se à conclusão que Jesus não merecia o sacrifício ali, mas mesmo assim ele foi crucificado. Então ele cumpriu passo a passo todos os requisitos do cordeiro. Por isso que João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já estava profetizando o sacrifício de Jesus. Agora, o melhor, o cordeiro, que era usado desde os dias de Moisés, não ressuscitou. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu o inferno, a morte e tomou as chaves triunfantemente. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, para nós, a celebração de Pêssah é muito mais plena, muito mais intensa. Porque hoje nós não sacrificamos animais. Porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Que trouxe o sangue puro, sem pecado. Aleluia. Ele supriu toda aquele perdão, né? Aquela redenção que é representada na festa da Páscoa. E se você perceber no calendário, você vai ver que alguns anos, teve acho que o ano passado, que a festa de Pêssah, ela caiu junto com Páscoa, né? Mas esse ano de 2024 já deu uma diferença muito grande no calendário. Então, enquanto muitos estavam celebrando a Páscoa, nós ainda não estávamos, né? Nós fomos celebrar a Pêssah só depois, quase um mês depois, se não me engano, se não me falha a memória, né? E por que isso? Porque a Páscoa, como ela é celebrada no calendário comum que nós usamos, ela é marcada numa contagem depois da quarta-feira de cinzas. Isso. Que já são datas ali totalmente pagãs, né, Adriano? Sim. Que estão inclusive ligadas com o carnaval. E Pêssah não. Pêssah foi uma data instituída pelo Senhor. Sim. Então, quando você vai para Êxodo e você lê em Êxodo, você vê que o Senhor estabeleceu o dia, o mês em que Pêssah deveria acontecer. Então, muitas vezes algumas pessoas não entendem. Ah, mas por quê? É outra data, não é igual. É por isso. É porque o calendário que o Senhor instituiu, ele permanece o mesmo, né? Sim. E esse é o aspecto do movimento de fé. Então, hoje você não pega um animal, você não separa, não avalia, não sacrifica com sangue e põe o sangue nas umbrais. Hoje você faz isso pela fé. Pela fé. Então, dentro desta fé é que você se move no tempo de Deus, no calendário de Deus, e não no calendário greco-romano, que é alinhado e consagrado a festas pagãs. Às festas pagãs e a falsos deuses, como nós já falamos em live. Na última plano original. No plano original. Não foi semana passada, acho que faz 15 dias, né? 15 foi antes dias, do congresso. Isso. Então, é pela fé. Pela fé. Então, nós celebramos. Aleluia. Aleluia. Quando chega no mês de Abib, no entardecer do 14º dia,
ou seja, no final do dia, porque no conceito bíblico, que nós já falamos sobre isso, o dia não começa ao alvorecer, ele começa no entardecer. À tardezinha. À tardezinha. Então, quando diz no crepúsculo do 14º dia, ele está dizendo no final do 14º dia, que é a tarde. Então, ali Começa a Páscoa. começa a Páscoa. E eu acho que seria interessante, Adriano, você falar para nós as festas que compõem essa celebração da Páscoa. A festa da Páscoa, ela é composta por 3 celebrações. Começa com a Páscoa no entardecer do 14º dia. Depois você tem pães asmos, que são 7 dias, começando no 15º dia. Então, no anoitecer daquele dia, na noite, você já começou o 15º dia. Então, você tem 7 dias de pães asmos, que simboliza o quê? Remover o fermento. A Bíblia trata o fermento como pecado, a Bíblia trata o fermento como maldição, como o velho, religiosidade. Paulo fala que nós devemos remover todo o fermento velho. Tá? Então, nesse 15º dia, tem um movimento especial que é primícias, que é quando Israel entrava para colher, entrar numa nova estação de colheita. Por isso você tem Pêssega no entardecer, no 15º dia você começa pães asmos, e nesse 15º dia aqui você tem primícias. Então, é tudo meio junto, assim, é tudo meio né? junto. Tá? E é algo, por exemplo, Jesus, ele é a primícia dentre os mortos. Primícia. Já era algo profético da ressurreição. Então, veja, tudo fala de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E foi a maneira que Deus encontrou para conduzir os hebreus, né, na época a Jesus. Sim. E por isso que nós precisamos realmente orar por eles. Sim. Porque com tudo que aconteceu, quando Jesus veio, eles não reconheceram a Jesus. Ele Poucos, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós realmente precisamos orar por eles. Sim. Né? Porque também está escrito que, como os judeus não o receberam, também todos nós que somos aí de outras etnias, nós fomos abençoados com isso, porque Jesus nos alcançou É só você disso. ler Romanos. Você lê Romanos 9, 10 e 11, e isso que a apóstola está falando é o 11. Não é? E aí nós precisamos nos lembrar disso, porque alguns caem nessa dificuldade de orar por Israel. Por que vocês oram? Por que vocês são parciais? É politicamente. As questões não são políticas. Não. As questões são espirituais. Então você imagina um povo que teve sinais dessa promessa por tantos anos, que foi constituído para... Foi a nação primogênita da aliança, do plano de aliança. Foi constituída para expressar essa sabedoria de Deus. Ser uma luz para as nações. Ser uma luz para as nações e não usufruir. Né? E nós, pela graça, pelo poder do Senhor, do Espírito Santo, usufruímos. Então fica aqui para nós todos, né? Essa chamada, ore por eles, ore para que os seus olhos sejam vistos. A linguagem que Paulo utiliza. Para que os olhos vejam. A linguagem que Paulo utiliza eu acho fantástica em Romanos capítulo 11, porque ele trata da oliveira. A oliveira é um símbolo de aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. O que acontece? Por causa da incredulidade, os judeus, os hebreus, eles são ramos naturais que foram quebrados. A incredulidade quebrou, tirou eles dessa oliveira. Por causa disso, nós que somos da oliveira brava, que não somos da aliança, nós fomos enxertados nesta oliveira. E pelo nosso enxerto e testemunho,
Deus quer despertar os ramos quebrados Amém. para enxertá-los novamente. Amém. E essa é a nossa oração, para que eles sejam enxertados novamente. Porque se Deus foi misericordioso conosco, que éramos oliveira brava, muito mais a respeito dos ramos naturais que foram quebrados. Então, nessa dimensão... E eu vejo que Deus se alegra, né? Deus se alegra. Você não se alegraria se as pessoas se dispusessem a orar pelos seus filhos, né? Que estão aí perdidos, ou por situações que você se dedicou tanto, né? E hoje elas ainda não estão frutificando como deveria. É a mesma situação. Então, isso agrada ao coração do Pai. E quando você, então, celebra os ciclos de Deus, o Shabat, que nós já falamos aqui, primícias, que nós já falamos aqui, e as festas bíblicas, nós já falamos de tabernáculos e hoje estamos falando de Páscoa, você é sincronizado no tempo de Deus. E desata-se, então, uma ordem do reino, bênçãos são destravadas e uma nova dimensão de colheita. Então você é ajustado no tempo de Deus. Isso é uma questão de fé, né? É fé. Eu me preocupo um pouco, às vezes até com a gente mesmo, né? Sim. Porque no desejo de que haja entendimento e compreensão, Sim. às vezes a gente explica, mas eu comecei a perceber que muita explicação atrapalha. Porque tudo isso é uma operação da fé. Sim. E nós precisamos crer. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas querem entender para crer. E eu quero proclamar aqui Nós precisamos crer para entender. Nós precisamos crer para depois entender. E começar a ver essa linha, né, do tempo de Deus. E esse tem a ver também com o meu testemunho. Por quê? Porque eu era antissemita. Eu tinha preconceitos políticos, religiosos, teológicos, doutrinários contra Israel. Mas foi um mover de revelação que ativou a minha fé, que me levou para o arrependimento, tá? E começou a me dar entendimento da importância da restauração das raízes da fé. Isso. Porque é exatamente isso, né? Raízes da fé. Raízes da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso vai, então, gerando arrependimento, desconstrução, construção, vai renovando a tua mente. E isso leva tempo, são processos. São processos. Até, primeiro, há o convencimento, aí a mente começa, os pensamentos, raciocínios, a mudar os seus processos íntimos, né, internos. Sim. E depois que isso começa a mudar, as nossas próprias atitudes começam a mudar. Sim. Então, há um trabalhar aí. Por isso que eu sempre digo que é uma pedagogia. Né? É um trabalhar pedagógico de Deus para nós. E nós então saímos daquela expectativa de evento, isso, né? De algo que é pontual, e começamos a perceber esse movimento que Deus vai trabalhando em nós ao longo da nossa vida. E aí o que acontece? Uma Páscoa no ano 5784, ela tem uma ênfase. No ano 5785, ela tem outra ênfase. As revelações, elas vão se ampliando. Vão se ampliando, né? E enfatizando. Então, por exemplo, num ano pode ser, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, Deus quer tratar iniquidade. A ênfase está em tratar iniquidade. Num outro ano, ele está enfatizando o poder triunfante da ressurreição. As duas coisas estão dentro do conjunto da Páscoa. São verdadeiras. São verdadeiras. Né? Estão alinhadas. Sim, mas a ênfase é diferente. A ênfase é diferente. Por isso, os dois ciclos da criação e o redentivo, e o da redenção, eles convergem. Maravilhoso, né? A gente fica aqui o dia todo. Né? Veja, essa é a nossa... Nós nos movemos assim. Sim. Hoje nós respiramos assim. Hoje nós não precisamos ficar assim, peraí, que tempo é agora? Tá? Porque a coisa... Nós já passamos por vários processos
de desconstrução, de construção. A nossa vigilância é para não sair Isso. da Desse dimensão, mover. né? Desse Isso. mover. Porque nós não podemos perder Esse tesouro, esse né? tesouro, né? Glória a Deus. Então, isso é o fluir do Centro Apostólico Hub 5x7. E creio que o Espírito Santo está levando você a participar para encorajar você nesse movimento. E investir nesta terra, ofertar, semear, para que nós cheguemos na plenitude do que o Pai desenhou sobre esse lugar. Amém. Amém? E não só sobre o lugar, mas sobre o que ele quer fazer no Brasil, nas nações, a partir daqui. desse desenho do Senhor. Né? Então, Vamos falar do treinamento? Deixa eu passar. Você não passou ainda? Não. Achei que você tinha passado. O Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br. projetocampinas@ramoestendido.com.br. Vamos falar do treinamento. E nós queremos te chamar para o treinamento, porque ficou bem pertinho do congresso. No dia 2 nós vamos estar aqui. E esse treinamento ele está sendo muito especial, porque o que nós vamos trabalhar vai te capacitar a colocar em prática, a realmente estabelecer triunfo sobre muitas coisas que você ouve, que você aprende. E às vezes chega diante dos obstáculos, você fica ali, o que eu faço agora? Alguns até retrocedem. E outra coisa, né? Travessias em tempo de conflitos. Conflitos são confrontos. Conflitos e confrontos são guerras. Então, como é que, quando eu estou numa guerra, a coisa está estourando ali, do lado de cá, oposição, inimigo, como é que eu consigo atravessar? Né? Qual o caminho? Como encontrar esse caminho de travessia? Então, não perca, participe conosco, é gratuito, divulgue, convide outras pessoas para estarem participando, dia 2, né, das 9 às 18, presencialmente aqui e online. Ok? Então, esteja atento aí, entre nos nossos perfis, faça a sua inscrição e nós vamos estar aí juntos, mais uma vez, nessa caminhada de glória em glória, fé em fé. E no domingo, dia 3, celebração de primícias do mês de Chesma. É o mês para você ter o modelo de Deus para enfrentar dilúvios. Amém. Aí você está Estratégias de Deus. Estratégias de Deus. Para não morrer afogado. Amém? Então Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom. Shalom.